Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. Bom, nesse vídeo eu vou continuar a automação da esteira que eu já vinha fazendo aí no vídeo anterior. Bom, então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima e também vou deixar aí na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar essa série desde o início. Bom, então no último vídeo nós já havíamos construído aqui o ciclo libera a garrafa, ciclo passo da esteira e o modo manual. Então agora eu vou construir justamente o ciclo aqui do avança o cilindro. Então, para isso, eu clico com o botão direito, crio um novo ladder. O nome do arquivo eu vou colocar como ciclo avança cilindro. Vou adicionar ele na task main e finalizar. Bom, conforme eu já havia comentado com vocês, né, nesse simulador o cilindro ele não possui nenhum sensor dizendo se ele está avançado ou se ele está recuado. Bom, e pode não parecer, mas esse tipo de situação é bem comum na indústria, né? Você pode pegar muitas vezes um cilindro que ele não possui um sensor indicando se ele está avançado ou recuado. Então uma maneira de se fazer a automação desse cilindro, né, avançando e recuando ele, é através de tempos. Então é justamente o ladder que nós vamos construir agora. Então primeiro eu vou adicionar um contato normal aberto, vou chamar aqui de comando avança cilindro. Então nesse programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que avançar o cilindro. Então eu vou criar uma variável local aqui chamada avança cilindro. Vou criar ela como local. Poderia ser global também, mas eu vou criar ela como local porque eu vou utilizar somente dentro desse ladder aqui. Eu não vou ter necessidade de ter acesso a essa variável do lado de fora. Então eu vou colocar ele como avança cilindro. Assim que eu receber esse sinal avança cilindro, eu vou começar a contar um tempo aqui, né? Então eu vou adicionar um tom, que é meu temporizador na energização. O tempo para avançar o cilindro eu vou deixar aqui 1,5 segundos, ou seja, 1500 milissegundos. Esse tempo, conforme necessário, eu posso aumentar ou diminuir ele, né? Eu só deixei esse tempo aqui, que é o tempo para eu garantir que meu cilindro avance. E assim que finalizar o tempo, eu vou começar a recuar meu cilindro. Então eu vou criar uma variável de recua cilindro. Também vou criar ela como local, porque eu não vou ter necessidade de acessar essa variável do lado de fora, mas se colocar como global ele também funcionaria normalmente. Então assim que eu começar a acionar essa memória recua cilindro, eu vou adicionar também um tempo. Eu vou colocar um tempo diferente aqui, por exemplo, de 1 segundo para ele recuar. Assim que finalizar o tempo de recua, eu vou inserir aqui uma bobina reset, justamente resetando o meu comando avança cilindro. Bom, vou mexer um pouco aqui na minha tela para vocês conseguirem ver minha tela inteira, né? Aí eu vou utilizar essas duas memórias avança e recua para fazer uma lógica simples aqui, né? Então, avança cilindro e um NF do recua cilindro, acionando justamente uma saída que eu vou criar agora, que vai ser a saída DO ciclo cilindro. Então como é que meu programa vai funcionar, né? Assim que eu der o comando avança cilindro, essa memória ela vai ser ativada, ela vai ligar a minha saída digital, que eu vou linkar ela lá no meu ladder de saídas. Então ele vai contar 1,5 segundos e vai acionar o meu sinal aqui de recua cilindro, ou seja, ele vai abrir a minha saída digital, vai contar mais 1 segundo para finalmente finalizar meu comando. Então só falta vir aqui nas minhas saídas digitais e adicionar aqui em paralelo, né, meu DO ciclo cilindro. Então beleza, já posso transferir meu programa e fazer um teste aqui monitorando ele. Bom, já estou com minha monitoração aberta, então assim que eu acionar essa memória comando avança cilindro, ele vai avançar, contar 1,5 segundos, recuar, contar mais 1 segundo para finalmente cancelar aqui o meu comando. Bom, então agora somente com uma variável, né, eu consigo ter o controle aqui sobre o meu cilindro, né? Então só basta eu jogar ele para true, ele já faz todo esse processo de avanço e recua. Bom, então eu já tenho quase tudo pronto, né? Então já tenho o libera a garrafa, que ele vai soltar uma garrafa ali na minha esteira. Eu já tenho o passo aqui da minha esteira. E eu já tenho também o meu cilindro, o comando aqui do meu cilindro. Bom, o que está faltando agora, né? Eu preciso identificar a cor aqui da minha garrafa nesse ponto aqui da minha esteira. Só que só lembrando para vocês, né? O sensor de cor, ele está presente aqui embaixo aqui da minha saída da garrafa. Então se eu entrar aqui no ciclo libera a garrafa, eu consigo ver esse sensor de cor. Então ele está lendo aqui o valor 532, na hora que eu der um passo aqui na esteira, ele voltou a ler 0. Então, se eu mandar liberar uma nova garrafa, ele vai ler agora, ele leu essa cor 19.537, referente a essa
esse verde aqui um pouco mais claro. Então se eu der um passo aqui na minha esteira, eu já perdi essa informação aqui do meu sensor de cor. Bom, então de alguma forma eu vou ter que fazer uma lógica que toda vez que eu der um passo aqui na minha esteira, eu leve essa informação junto aqui, né? A informação da cor da minha garrafa junto com o passo aqui da minha esteira. Para quê, né? Para que quando eu tiver com a minha garrafa na frente aqui do meu cilindro, eu tome essa decisão se eu quero expulsar aquela garrafa ou não, de acordo com a cor selecionada. Bom, uma outra forma de fazer isso, né, é se eu tivesse um sensor de cor nesse ponto aqui da minha esteira, facilitaria bastante a minha situação, né? Porque eu não precisaria criar lógica nenhuma. Eu precisaria simplesmente ler a cor da minha garrafa e tomar a decisão se eu quero expulsar ou não. Mas o meu sensor de cor, ele está justamente nesse ponto aqui, logo abaixo da saída da garrafa. Eu não tenho nenhum sensor em nenhum outro ponto da esteira. Então eu vou ter que fazer o quê, né? Eu vou ter que ler o sensor aqui de cor da minha garrafa e toda vez que eu der um passo na minha esteira, eu vou ter que levar essa informação da minha cor junto através da minha programação. Bom, e para fazer esse tipo de lógica, eu vou utilizar um bloco no PLC 300 chamado Array Copy. Então eu até já fiz um vídeo mostrando o funcionamento desse bloco, mas eu não mostrei nenhum exemplo prático dele ainda. Então esse tipo de situação é uma situação perfeita ali para a gente utilizar esse bloco. Então nesse meu exemplo, né, eu vou ter o meu sensor de garrafa nesse ponto, ou seja, eu vou chamar esse ponto de ponto 0. Esse segundo ponto eu vou chamar de ponto 1, 2, 3... Bom, e aqui nesse ponto 4 é onde eu vou justamente fazer a leitura do meu sensor. Então, através do bloco Array Copy, eu vou conseguir fazer a leitura do sensor de garrafa e eu vou conseguir movimentar através de um array, né? Através de uma cadeia de variáveis, essa informação até que ela chegue aqui na frente do ponto desejado. Então, eu vou criar esse ladder aqui dentro do ciclo passo da esteira. Ou seja, toda vez que eu fizer aqui um passo, eu faço uma movimentação aqui do meu array. Então vou inserir mais uma linha. Vou até colocar um comentário aqui, né? Vou colocar como array copy do sensor cor. Então vou pegar uma borda de subida aqui do meu comando passo da esteira. Então toda vez que eu der um pulso aqui para dar um passo na minha esteira, eu quero que o meu sensor de cor se movimente junto com a minha esteira. Então, para fazer isso, primeiro eu vou salvar o meu sensor de cor, né? Eu vou pegar aqui meu sensor de cor e salvar ele numa variável que eu vou criar agora. Eu vou chamar de sensor de cor na esteira. Então, essa variável que eu vou criar, ela é do tipo array, ou seja, eu vou colocar um tamanho aqui para ela de 5 posições, justamente porque eu tenho que salvar. Eu quero salvar aqui 5 posições aqui da minha esteira. Então, se minha esteira fosse maior, tivesse 10 posições, eu simplesmente faria da mesma forma, só que eu criaria aqui no tamanho 10. Então, eu posso clicar em OK, ele vai dar um erro falando que eu estou tentando movimentar uma memória para um array. Então, toda vez que eu quiser escrever dentro de um array, eu tenho que utilizar um indexador, né? Então, eu coloco entre colchetes e eu informo para ele para qual posição que eu quero escrever. Então, nesse caso aqui, eu quero escrever na posição número 0. Então assim que eu der o comando, eu vou salvar na posição número 0 e já vou inserir aqui meu bloco Array Copy. Então esse bloco Array Copy, né, eu já mostrei o funcionamento dele em outras vezes. Então eu vou colocar aqui o meu sensor de cor da esteira como variável de entrada. E aqui eu coloco os parâmetros de como que eu quero movimentar as minhas memórias dentro aqui desse array, né? Então minha posição de origem vai ser a word 0, ou seja, eu quero movimentar a partir da posição 0. A posição destino, eu quero movimentar a posição 0 para a posição 1, para a próxima posição que seria a posição 1. E o tamanho, né? O tamanho eu vou colocar como 4 posições. Eu vou salvar esse array nele mesmo, né? No próprio sensor de cor da esteira. Bom, essa parte aqui fica mais fácil entender se a gente monitorar o programa. Por isso que eu já vou transferir e já vou monitorar ele para mostrar para vocês o funcionamento. Então, primeira coisa, eu vou limpar aqui minha esteira. Então já transferi meu programa e agora eu vou fazer a simulação. Então primeiro vou mandar liberar uma garrafa. Beleza, ele já liberou uma garrafa da cor aqui 19.537. E assim que eu fizer o passo aqui na minha esteira, ele vai ter que mover o valor aqui da minha garrafa. Ele vai ter que fazer um array copy e movimentar essa memória aqui para a memória número 1. Então eu vou fazer um passo aqui na esteira. Então beleza, ele já veio, a minha memória 19.537 já veio aqui para a memória 1.
Então se eu mandar liberar uma nova garrafa, esse valor permanece por enquanto inalterado. E agora eu vou dar novamente um segundo passo aqui na esteira. Então a minha garrafa que veio agora é a número 532. E a garrafa de número 19.537, que é aquela garrafa verde claro, ele já está aqui na posição de número 2 da minha array. Eu vou mandar liberar mais uma garrafa e vou gerar mais um passo aqui na esteira. Então eu já tenho aqui a posição número 3 ocupada. E lembrando que a posição de número 4 é justamente essa posição na frente aqui do meu sensor. Então minha posição número 4, por enquanto ela está vazia. Vou liberar mais uma garrafa e vou gerar mais um passo aqui na minha esteira. Então esse vai ser o último passo, e aí eu já vou ter a cor da minha garrafa aqui na frente do meu cilindro. Então eu vou gerar novamente mais um passo. Então agora eu já consigo identificar, né, que a cor da minha garrafa aqui, 19.537, é a cor que está à frente aqui do meu cilindro. Então se eu mandar liberar mais uma garrafa, fizer mais um passo, essa garrafa já vai sair da frente do cilindro e já vai entrar uma outra, que é a garrafa número 532. Bom, então dessa forma eu já consigo identificar a cor da minha garrafa que está na frente do cilindro. Bom, o vídeo já está ficando um pouco comprido, vou finalizar ele por aqui. Bom, não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta assim que eu fizer a continuação desse vídeo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.